Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Fernandes, falando aqui diretamente do estúdio da Echoes Photography. Hoje iniciaremos um quadro novo aqui no canal chamado Fotobiografia, onde traremos a trajetória e os trabalhos dos grandes fotógrafos ao redor do mundo. E na estreia desse quadro, vamos falar da história do fotojornalista Kevin Carter. Kevin Carter nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, no dia 13 de setembro de 1960, durante o regime do Apartheid, e passou a infância em um bairro de classe média somente para brancos. Quando criança, testemunhou inúmeras vezes policiais perseguindo e prendendo pessoas negras que viviam ilegalmente ali naquela região. E futuramente ele revelou em uma entrevista que nunca entendeu a indiferença de seus pais em relação ao regime do Apartheid. Quando terminou os estudos, Carter se alistou na Força Aérea, onde permaneceu por 4 anos. Em uma ocasião, em 1980, ele testemunhou um garçom negro sendo insultado ali dentro do refeitório. Ele foi tentar defender o homem e acabou apanhando feio dos outros colegas em serviço, o que fez com que ele desertasse. Depois disso, ele ainda tentou ser DJ em uma rádio, mas não deu muito certo. Foi então em 1983 que ele começa a trabalhar como fotógrafo esportivo. Mas foi em 1984 que a vida de Carter começou a mudar. Ele começa a trabalhar como fotojornalista no jornal The Star de Joanesburgo, onde conseguiu mostrar a brutalidade do regime de segregação. Entre 1990 e 1994, o governo do Apartheid decidiu fazer uma guerra secreta contra a ANC, o partido do Nelson Mandela. E nessa guerra encontrou um poderoso aliado, o movimento Inkatha e seus milhares de guerreiros Zulu. Esses anos representam um período de transição para o regime democrático. Mas enquanto isso não aconteceu de fato, o derramamento de sangue foi gigantesco. Não era uma guerra justa, não havia julgamentos, e a brutalidade com que as mortes ocorriam era algo inimaginável. Por ser muito chocante, eu vou poupar vocês de certas fotografias que o Kevin fez e nem vou tentar descrevê-las, porque mesmo descrevendo é bem chocante. Bom, Kevin Carter passou então a fotografar com outros 3 companheiros fotógrafos. Ken Osterberg, que era seu melhor amigo, Greg Marinovich e João Silva. Como os 3 estavam sempre fotografando ali no meio do fogo cruzado, o grupo passou a ser chamado como Clube do Bang Bang. Claro que não se tratava efetivamente de um clube, era mais um nome que a imprensa tinha dado a eles na época. Apesar disso, tinha muita gente que acabava entrando em contato para saber como fazia para entrar por tal clube. Isso porque os 4 ficaram famosos por mostrarem fotos feitas literalmente de dentro do conflito. As imagens eram tão próximas, as fotografias eram feitas tão próximas de onde tudo acontecia, que eles literalmente se arriscavam para conseguir um melhor enquadramento. Não demorou muito para ver o reconhecimento, e Greg Marinovich foi o primeiro do grupo a ganhar o prêmio Pulitzer. Os amigos de Kevin Carter o descrevem como uma pessoa intensa. Quando ele estava feliz, ele saía dançando, abraçando, beijando todo mundo, até mesmo ali dentro da redação do The Star. Quando ele estava com raiva, saía atacando e chutando tudo que ele via pela frente. E quando estava triste, chorava copiosamente. As pessoas que trabalharam junto a Carter dizem até mesmo que ele tinha o comportamento de uma criança de 2 anos, pelo fato dele ser assim, tão bipolar e tão intenso. O que era mais marcante na personalidade de Carter era a sensibilidade. Seja no seu senso de justiça, no tratamento com as pessoas, ele era muito gentil com as pessoas. Inclusive, Greg Marinovich foi o último a chegar lá no grupo e o Kevin Carter foi quem primeiro lhe estendeu a mão. Então ele tratava as pessoas muito bem. E claro que essa sensibilidade acabou se refletindo também na sua profissão de fotógrafo, nas suas imagens.
Kevin Carter era um rapaz jovem, muito bonito, com um bom papo, o que fazia com que ele tivesse um certo sucesso ali entre as mulheres. Mas também abusava muito do consumo de álcool e drogas. E o seu comportamento, muitas vezes irresponsável, fez com que ele fosse demitido do Daystar. Em 1993, uma operação da ONU chamada Operation Lifeline Sudan começa a enfrentar dificuldades financeiras pela falta de apoiadores. Eles então resolvem chamar o fotógrafo João Silva para registrar imagens ali do sul do Sudão, a fim de sensibilizar entidades mundo afora e angariar recursos para ajudar aquelas pessoas que estavam sucumbindo à fome. Ao ficar sabendo dessa viagem, Carter, agora trabalhando como freelancer, se candidata para ir junto. Ia ser uma oportunidade para ele dar um tempo na fotografia de guerra e, segundo suas próprias palavras, consertar problemas nos quais havia se metido. Sem dinheiro, a viagem teve que ser patrocinada por Ken e Greg, que emprestaram para ele uma graninha. Então, em março daquele mesmo ano, Carter e Silva embarcam em direção ao Sudão. Mas devido a conflitos armados que estavam acontecendo naquela região, os dois tiveram que fazer uma parada em Nairobi, no Quênia, por tempo indeterminado. Carter aproveitou o tempo ocioso e pegou uma carona num avião da ONU em direção à região de Juba. Mas aí tudo mudou novamente. A ONU recebeu a permissão de um grupo rebelde para pousar um avião com alimentos ali na região de Aiode. E aí João e Kevin Carter também foram para lá. Os dois desembarcaram do avião e se separaram para fazer a cobertura fotográfica da situação das pessoas acometidas pela fome ali na região, as que ainda estavam vivas e as mortas. Foi durante essa caminhada que Kevin Carter se depara com uma criança caminhando em direção ao acampamento da ONU, o acampamento onde eles estavam dando alimentos. A criança estava fraca, extremamente subnutrida e mal conseguia andar. Ela dava ali poucos passos e já tinha que agachar para esperar um pouco. Ela agachava quase em posição fetal, encostando a testa até na areia. Com muita dificuldade, apoiando as mãos no joelho, a criança levantava de novo, caminhava mais um pouquinho e agachava. Kevin então tira sua câmera e começa a fotografar. E num determinado momento, quando ele está fotografando essa criança, um abutre pousa ali bem atrás dela e começa a encarar, provavelmente esperando pela sua morte para comer a sua carne. Em 26 de março de 1993, a fotografia de Kevin Carter sai no The New York Times e, consequentemente, em todos os principais jornais ao redor do mundo, fazendo com que toda a atenção fosse voltada para a situação terrível que estava acontecendo ali no continente africano. A imagem foi tão icônica, tão representativa, que inspirou uma cena do filme Amor Sem Fronteiras, de 2003, protagonizado por Angelina Jolie e Clive Owen. No ano seguinte, em 1994, Kevin recebe a boa notícia de que tinha ganhado o prêmio Pulitzer pela sua fotografia. Sem dinheiro e afundado em dívidas, ele mal conseguia acreditar no que tinha acabado de escutar. Mas nem tudo foram flores. Nos dias que se seguiram, lá em 1993, a publicação da foto no The New York Times, leitores e outros órgãos de imprensa trouxeram à tona um questionamento. Por que ao invés de fotografar, ele não foi lá ajudar a criança? Isso atingiu Kevin em cheio. Ele passou, inclusive, a questionar a própria profissão como fotógrafo de guerra. Afinal, ele e seus amigos estavam lucrando com a desgraça de outras pessoas. E por ser sul-africano, a sensação de culpa que ele tinha era ainda maior. Afinal, ele estava lucrando
com a morte de seus conterrâneos. Antes da gente continuar, eu quero colocar aqui um pouco do meu ponto de vista em relação a essa situação, a essa cobrança em cima dele não ter ajudado a criança. Eu anotei alguns pontos aqui que eu quero comentar com vocês. Primeiro, quando o Kevin Carter foi dar entrevista, ele começou a ser perguntado justamente em relação a isso, por que ele não ajudou e tudo mais, né? Ele acabou ficando muito nervoso ali na hora de se explicar, ele já estava com uma sensação de culpa muito grande e ele acabou dando várias versões diferentes da história. Mas o que se sabe é que ele, depois da foto, ele foi até lá, espantou o abutre, a criança conseguiu se levantar e continuou andando. Sobre ele ter ajudado a criança ou não naquele momento, o que ele podia fazer? Ele não podia levar a criança embora. A criança não estava abandonada. A situação ali era a seguinte: muitas crianças estavam ali, foram deixadas ali pelos pais, porque como elas não conseguiam andar, os pais foram na frente até o acampamento para pegar comida. Então você imagina, o pai volta e a criança não está mais lá? Então ela não estava abandonada, ela só estava ali, naquela situação terrível, mas ela tinha pai e mãe. Outra coisa é que nessa caminhada que eles fizeram ali para fazer as fotos, eles foram acompanhados pelos rebeldes armados. Inclusive foram eles que autorizaram e eles inclusive estavam fazendo a segurança dos fotógrafos ali. E eles tinham instruções claras para não intervir. Então isso pode ter sido mais um dos motivos dele não ter ajudado. E outra coisa, assim, que eu considero, pode até parecer um pouco de frieza, mas a função do fotojornalista é fotografar. Nenhum fotojornalista é mandado a um determinado local para resolver a situação. Ele está lá e a função dele é registrar aquela situação e mostrar aquilo para o mundo. E nesse caso da África, fazer uma denúncia e trazer a atenção do mundo para aquilo que estava acontecendo. E um outro questionamento aqui que eu levantei é: será que as pessoas que criticaram naquela época o Kevin Carter por essa atitude de ter fotografado e não ajudado, eram ingênuos o suficiente a ponto de achar que aquela era a única criança que estava ali? Só tinha uma criança ali naquela situação? Aquela foi a que ele fotografou, mas tinham centenas de crianças ali em situação de fome, quase morrendo, algumas já mortas. Então por que ele ia levar só uma? Ele não ia conseguir ajudar todo mundo. E é óbvio que essas pessoas que levantaram esse questionamento sabiam disso. Porque a situação de fome na África é algo que já é sabido desde antes ali dos anos 80. E para concluir, e a gente voltar para o vídeo, Kevin, de certa forma, ajudou não só a essa criança. Ele ajudou todas aquelas pessoas que estavam naquela situação, através da sua fotografia. Porque foi através dessa foto extremamente chocante que as pessoas voltaram a atenção para uma região que até então era negligenciada. A opinião pública e a imprensa não aliviaram em nada a situação de Kevin, e ele chegou a ter a sua imagem vinculada ao do próprio abutre da foto. Isso não fez nada bem para ele, que naquela época já estava apresentando sérios sinais de depressão. Voltando a 1994, no dia 18 de abril, Kevin estava dando uma entrevista para uma rádio, acredito eu que em Nova York, não lembro direito. E nesse mesmo dia, seus outros 3 colegas estavam fazendo a cobertura de um conflito armado entre a Força Pacificadora Nacional e o Congresso Nacional Africano, na região de Tokoza. Durante o que parecia ser uma trégua ali, todos os profissionais de imprensa, não estavam só os 3, né? Tinha a televisão, tinha outros órgãos de imprensa ali junto com eles, eles estavam escondidos ali num canto se protegendo. E quando cessou os tiros, eles se levantaram para procurar um outro ponto, alguns até para ir embora. E foi nesse momento que eles foram surpreendidos por uma nova rajada de tiros. Algumas balas atingiram Greg Marinovich e Ken Osterbrook. Eles foram colocados às pressas dentro do blindado do exército e levados para o hospital.
Ken Osterbrook não resiste aos ferimentos. A morte do amigo foi um golpe duro na vida de Kevin. Ele estava totalmente perturbado e já não conseguia mais entregar um trabalho de qualidade para os seus contratantes. Em uma certa ocasião, ele foi enviado ao Moçambique para fazer uma cobertura para a revista Time. Só que 2 eventos desastrosos acabaram acontecendo. Primeiro, que na volta, apesar dele ter programado 3 relógios diferentes para despertar, ele não conseguiu acordar e perdeu o voo. Ele só conseguiu pegar um outro voo para Joanesburgo 6 dias depois, o que faria com que atrasasse a entrega do material para a revista. Só que aí um outro evento aconteceu. Quando o avião pousou em Joanesburgo, Kevin simplesmente se levantou da sua poltrona, saiu do avião, deixando para trás um pacote com 18 rolos de filme que ele tinha usado para fazer a cobertura fotojornalística ali no Moçambique. Ele só se deu conta que tinha esquecido o pacote com os rolos de filme no assento do avião quando ele chegou na casa do amigo Ridwan Valley para entregar alguns camarões que ele tinha comprado para ele lá em Moçambique. Ele ficou desesperado e voltou correndo para o aeroporto para tentar recuperar o pacote com os filmes, mas sem sucesso. Esse pacote, esses rolos de filmes, nunca mais foram encontrados. Voltou então para a casa do amigo e lá ele comentou: "Eu não estou aguentando mais. Eu posso dar um fim em tudo isso." Valley achou que ele estava falando bobagem e não deu muita importância. Kevin Carter testemunhou o limite da maldade do ser humano durante a cobertura fotográfica dos conflitos armados. Ele tinha pesadelos terríveis durante a noite, o que fazia com que ele consumisse mais drogas para tentar esquecer. Acrescente a isso o julgamento da sociedade em relação à sua foto mais famosa: a morte do melhor amigo, a depressão, a falta de dinheiro, as dívidas e o uso abusivo de álcool e drogas. Ele não aguentou. 2 dias depois desse encontro com o amigo Ridwan Valley, no dia 27 de julho de 1994, Kevin Carter dirige sua caminhonete até Parkmore, local onde ele costumava brincar quando era criança. Ele então conecta uma mangueira do escapamento da caminhonete até o vidro do passageiro, entra dentro do carro e dá a partida. Ali, naquele local tranquilo, Kevin Carter pôs fim à sua dor, aos 33 anos de idade. Poucos meses depois, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul, colocando definitivamente um fim no regime do apartheid. Anos depois, descobriu-se que aquela criança sobreviveu àquela ocasião. Tratava-se de um menino chamado Kong Nyong, que só veio a falecer no ano de 2007, segundo a sua família, em decorrência de uma febre. A história de Kevin Carter é bem triste, mas existe um motivo por eu a ter escolhido para iniciar essa série. Fotobiografia está sendo lançada durante o Setembro Amarelo, que é um mês onde o debate em relação à prevenção ao suicídio é trazido à tona. Durante essa história, podemos ver muitos sinais que poderiam ter evitado esse fim trágico. O mais óbvio deles foi o fato dele ter contado várias vezes aos amigos
a intenção de se matar. A pressão da sociedade sobre uma pessoa com sinais claros de depressão também foi um fator que passou desapercebido. E olha que naquela época nem existia rede social. A internet ainda estava dando seus primeiros passos. Mas o que conhecemos hoje como a cultura do cancelamento já se fazia presente. Assim como Carter, a maioria das pessoas que cometem suicídio não querem pôr fim à própria vida. Elas querem pôr fim à sua dor. Segundo psicólogos, depressão é uma condição que causa prejuízos à vida social do indivíduo, o impedindo de fazer atividades que antes eram consideradas prazerosas. Se você tem esse problema, não tenha vergonha de procurar ajuda. Essa atitude pode te proporcionar uma vida feliz e saudável. Não sofra devido a rótulos. E se você conhece alguém que está nessa condição, estenda a mão, ofereça ajuda, indique um caminho, incentive a pessoa a procurar ajuda. Conversar é sempre a melhor solução. E ainda, nesse tema de ajuda, de estender a mão, a nossa dica musical de hoje é Lean On Me, na versão de Michael Bolton. Se você não entende inglês, eu aconselho a procurar a tradução dessa música na internet. Lean On Me significa apoie-se em mim. Além de ser uma bela canção, traz uma mensagem muito bonita. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido e nunca deixem de fotografar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.